Olá, amigos! Na última sexta-feira, dia 9, iremos postar mais um MD Time e já havíamos gravado um programa incrível com o comandante Valdeci Júnior. Porém, nessa mesma data, aconteceu essa tragédia em Vinhedo envolvendo um avião e a gente decidiu suspender a publicação em respeito às pessoas e às famílias envolvidas nesse momento tão difícil. Então recebam agora esse vídeo e essa entrevista como uma forma de homenagear essas pessoas e essas famílias, sentindo também o nosso olhar, nosso cuidado e nossas orações para que Deus guarde o coração de cada um. Então assistam esse programa e espero que vocês gostem do conteúdo. Olá, estamos começando mais um MD Time e hoje estou me sentindo voltando no tempo, quando Alberto Santos Dumont conversou com Louis Cartier e o pioneiro da aviação brasileira demonstrou a sua dificuldade ao ver as horas enquanto voava. E conversando com um amigo, ele deu um desafio a Cartier para que desenvolvesse, até então só haviam relógios de bolso. Então Cartier teve a incumbência de desenvolver o primeiro relógio de pulso. E assim surgiu o icônico Santo, não só um relógio de pulso, à época feito em pulseira de couro, e também algo disruptivo, que foi o primeiro relógio quadrado de pulso. Até então os relógios eram apenas redondos. Então toda essa atmosfera me faz trazer aqui agora para essa conversa com um grande amigo, um piloto, comandante, Júnior. Júnior, prazer tê-lo aqui. É uma honra te receber para o MD Time. O prazer é todo meu, uma satisfação em compartilhar um pouco da nossa história, juntamente com essa história da aviação, essa história do relógio, que mudou toda a nossa vida cotidiana. Eles podem estar perguntando o que tem a ver um piloto conversando com um relojoeiro, mas como eu falei, esse início, essa história contada da amizade entre um piloto e um relojoeiro tem tudo a ver. O tempo está extremamente atrelado a dar condições precisas de voo, né? Exatamente. E com essa atmosfera antiga, eu até coloquei hoje um relógio Heritage, eu tenho que fazer um parêntese aqui, né? Um Tissot banana quadrado, né? Uns numerais arábicos, muito bonito. Depois a gente dá um look aqui mais de perto nesse relógio. Mas Júnior, me conta aí, é um piloto com 11 anos de experiência, é isso? Já pilotou Corisco, Baron, Cheyenne, 5.000 horas de voo. Aproximadamente. Me conta um pouquinho sobre a sua história como piloto, como começou isso e me conta, né? A minha história como piloto é um pouco, foge um pouco do tradicional, né? Que normalmente os pilotos começam muito novos. Eu relativamente comecei um pouco tarde na minha aviação. Comecei com 27 anos, mais ou menos. Eu, ao longo da minha carreira, eu fiz a administração de empresas, terminei a administração de empresas, fiz um MBA e aí depois eu fiz 2 anos de economia na Federal e vi que aquilo não estava alinhado com o que eu queria na minha vida. Legal. Pelas coincidências da vida, eu conheci um rapaz que se tornou muito amigo meu. Na época eu tinha mais ou menos uns 24 anos, ele estava entrando na TAM na época e a história dele foi muito particular, muito próxima da minha realidade. Ele, quando ele começou a vida dele na aviação, ele também não tinha recursos, não tinha familiares, não tinha amigos que trabalhavam na aviação e ele, com muito empenho e resiliência, ele conseguiu conquistar o sonho dele de se tornar piloto. Eu olhei para aquilo e pensei, bom, com 27 anos, o tempo vai passar. Uhum. Se eu fizer algo na minha vida, isso pode reverter em uma mudança de carreira e eu vou ter uma consequência diferente. Se eu não fizer nada, eu vou continuar onde eu estou e infeliz. Pois bem, comecei pelo básico. Fiz um curso de piloto privado, concluí meu curso de piloto privado, fiz o curso de piloto comercial aqui mesmo em Cuiabá e sempre tive uma certeza que o alinhamento da habilidade técnica e habilidade não técnica, que é o network, o relacionamento profissional com outros profissionais, isso me abriam portas. E Deus, na sua infinita misericórdia,
proporcionou conhecer pessoas boas que me ajudaram nessa caminhada. Legal. Após isso, eu me tornei comandante de Curisco. Depois a empresa comprou um Baron, eu virei comandante de Baron e fiquei 5 anos ali naquela empresa e vi que talvez eu precisava dar um passo maior para a evolução na minha carreira. Sim. Nisso eu passei no processo seletivo numa empresa de táxi aéreo local, eu me tornei comandante de Caravan. Nesse meio tempo surgiu a possibilidade de ir para a companhia aérea, fiz todo o processo seletivo, passei, na última etapa veio a pandemia. Juntamente com a pandemia, as aeronaves todas no chão, a empresa que eu trabalhava sofreu muito impacto com isso, porque a gente trabalhava com um táxi aéreo, ou seja, a demanda externa diminuiu drasticamente. Sim, sim. Porém, num momento de crise, eu pensei em analisar, eu falei, vai surgir alguma outra oportunidade. Naquela apreensão, vi que o movimento da aviação executiva estava crescendo de forma exponencial, porque chegou o momento que os proprietários de avião, até mesmo as pessoas que tinham recursos, não conseguiriam voar, não conseguiriam nem mesmo salvar a sua vida, porque dependia de um táxi aéreo, de um recurso, de uma outra aviação comercial que também estava parada devido ao lockdown. E nisso a aviação executiva começou a crescer bastante. Aí eu fui para um Cheyenne, logo após a empresa que eu trabalhava trocou por um Pilatus, e atualmente eu vou um King Air, um 250 hoje numa empresa, num grupo privado. Que bacana, é bom saber que você não tinha uma referência de piloto na família, não tinha alguém que indicasse, mas enquanto a vida ainda há tempo, né? Você chegou um momento que falou, opa, eu com 27 anos, mas tenho tempo de mudar a minha história. Exatamente. E de repente você como administrador entendeu que você queria voar, né? Literalmente. Exatamente. Né? Sua mente estava em outra atmosfera e graças a Deus você alcançou isso. E eu tenho muita alegria de ser seu amigo aí, saber que você é um piloto muito bem sucedido. Isso, e com certeza o melhor ainda está por vir, exatamente. né? Mas estamos na caminhada. Estamos na caminhada, é isso aí. Mas falando em piloto na verdade, aviação e relógio, qual que é a sua opinião? Qual a importância da precisão de um relógio na aviação moderna? Bom, a aviação ela está totalmente relacionada ao tempo. Né? Então, assim, um piloto hoje, ele precisa, desde da missão que ela é dada para você, você precisa gerir o seu tempo para estar no local certo, na hora certa, com a máquina pronta para executar a missão. Sim. Como também a aviação, na navegação aérea, o uso do tempo é extremamente importante para manter a segurança de voo. Desde os primórdios da navegação aérea, um dos pilares fundamentais para a navegação é você manter proa, tempo e pontos de referências. Certo. Então, esses pontos de referência podem ser estradas, ferrovias, etc. Então, o tempo na aviação é de extrema importância para você manter toda essa trajetória alinhado para que você tenha a gestão se você está cumprindo o que foi planejado ou no meio do caminho, se algo aconteceu que foge do seu controle, se você tem gestão de tempo e combustível para você fazer a sua alternativa. Sim. Então, a aviação e o tempo é de extrema importância para manter toda essa engrenagem funcionando. Uma dúvida que me ocorreu aqui enquanto você falava, é sobre o tempo, esse gerenciamento de planejamento, né, do tempo de voo, a quantidade de combustível, ou outros fatores que são limitantes, de repente, porque é por um período que vai ter, depois tem que ser reposto, né? A questão do fuso horário. Eu fiquei pensando aqui, como é que vocês fazem, né, já essa conta e tudo, de cabeça? Tem algum aplicativo ali no painel de controle que você joga e já acontece essa contagem? Como é que é essa manifestação do tempo com a máquina para que ele seja exato lá na ponta, né, e não haja nenhum ruído nessa comunicação? Sim. Hoje, a aviação, nós trabalhamos com o horário UTC, que é o horário mundial, né? Certo. Então, todo o plano de voo, até mesmo no diário de bordo, a gente registra... É baseado no meridiano de Greenwich, não? Exatamente. A hora GMT, né? Isso, exatamente. Tá. Então é a mesma coisa, pessoal, né? O horário UTC, é isso? Exatamente. Então, é o termo técnico nosso. É o termo técnico, legal. Então, assim, a gente, desde do nosso plano de voo, os nossos estimados, o plano na caderneta de voo, no logbook do avião,
tudo a gente coloca o horário UTC. Mas para o cálculo de plano de voo, o cálculo de horários de chegada, até mesmo na hora que você está no controle e você passa as informações, estão todas trabalhadas no horários UTC. A ICAO, que é um órgão que regulamenta tudo isso, nos estabelece, até a própria ANAC nos estabelece essa prerrogativa de trabalhar com o horário UTC para a gente não chegar, por exemplo, se eu estou aqui em Cuiabá, saindo de Cuiabá, e eu falo que eu vou chegar às 7 horas da noite, mas em São Paulo vai ser 8 horas da noite. Então nós trabalhamos com o horário mundial regulamentado justamente para não haver essa dúvida de horários na hora de chegada. Eu imagino, de repente o controlador de voo, e o piloto falando, e se houvesse essa confusão... Exatamente. Então, por exemplo, eu saio de Cuiabá às 5 horas. Qual que é o seu previsto para cruzamento da FIR, enfim, o seu espaço aéreo? Aí se eu coloco, é 7 horas. E se eu trabalho com o horário meu, o controlador fala, não, mas espera aí, se você saiu às 5, já são 6 aqui, então daqui a 1 hora... Então, se estabelece esse horário padrão para que não há essa dúvida, gerar essa dúvida. Toda a comunicação é feita em cima deste horário, exatamente, então, independente do seu relógio estiver no pulso ali. Exatamente. Pô, que legal. Falando em relógio no pulso e toda essa confusão bem acertada, quais as características que você acha que precisa ter um relógio para um piloto? Estou vendo que você está usando um relógio muito especial, da coleção FAB. Sim. Um relógio que foram confeccionados apenas 777 unidades. Foi sucesso. Linda escolha. Me diz aí por que você escolheu esse relógio. Bom, eu escolhi esse relógio porque primeiramente traz a força e a precisão da Força Aérea Brasileira, que nós sabemos que hoje na aviação, na verdade não é hoje, na aviação não existe margens para erro, essas margens têm que ser mitigadas a todo momento. Então, nos aviões existem redundâncias de procedimentos e de equipamentos para que a segurança de voo se mantenha íntegra, Então eu escolhi esse relógio porque relata isso. Ele é um ícone que mostra a força juntamente com a precisão. Então hoje a característica que eu vejo que um relógio precisa ter, eu sou muito do clássico. Sim. Então o relógio precisa marcar uma hora com precisão, sim, precisa ter ferramentas como a data para você não errar nas suas transições de fusos horários, às vezes em voos noturnos. Então isso te ajuda no aumento da sua consciência situacional na hora do voo. Bacana. Então por isso que eu escolhi esse relógio. E esse é uma pulseira de NATO também, então ele dá um conforto no uso. Exatamente. Na hora do dia a dia a gente tem uma operação muito dinâmica. Às vezes você está numa fazenda, às vezes você está num grande centro. E essa pulseira nos ajuda no manuseio de cheque, de equipamento, para não riscar, até mesmo não danificar a aeronave, alguma coisa, e se torna ela um pouco mais tranquila no dia a dia. A gente trabalha num lugar muito quente, então eu gosto muito desse modelo por causa disso. Que legal, belíssimo, realmente. Eu vou puxar um pouco sobre o relógio, eu estou até com o outro, a Força Aérea, a Orient, juntamente com a FAB, se uniram nessa collab que foi um estouro, Realmente os relógios voaram literalmente das prateleiras. E esses foram feitos 777 só no mundo. Eu vi um pouquinho antes de a gente começar a conversar, é o número 507, então relógios numerados, que trazem toda essa força realmente para quem é piloto, para quem está no meio aéreo. São relógios que trazem um apelo emocional muito forte. Exatamente. Também. A gente vê os ponteiros com um aviãozinho da Força Aérea, lembrando ali a Esquadrilha da Fumaça, inclusive, sendo o segundeiro, num tom branco, lembrando aquela fumaça que sai das turbinas. Até a numeração lembra muito o painel do avião. Acredito que os algarismos são colocados assim. Sim. Como é que é no painel de controle? Normalmente os números bem aparentes. Bem aparentes, Superluminova, eles devem brilhar bem. Eu presumo, eu não sou muito entendido de painel, por isso de controle de avião. Por isso que eu trouxe você aqui, mas eu presumo que é exatamente isso, Os numerais bem nítidos, bem claros. Exatamente. Para que não tenha margem de erro, ao olhar esses números. Esses mostradores nos dão uma agilidade na hora da consulta, até mesmo numa hora de uma carga de trabalho. A gente tem como consultar o horário, se está preciso ou não, até porque ajuda você manter a sua consciência estacional na hora de um voo. Por exemplo, o piloto, existem alguns procedimentos que
a gente faz em chegadas e saídas que estão todo marcado pelo tempo. Então, às vezes você tem que manter tal proa por tantos minutos e tal. Isso ajuda muito na hora de você, facilita muito na hora de você olhar e saber que você está mantendo o teu tempo. Já que você está falando de relógio, Júnior, eu vou aproveitar para falar sobre designer, né? Essa coleção também da Orient é incrível, a coleção Flytech. É uma coleção que traz toda essa atmosfera do aéreo, aqui no caso mais ligado aos caças, né? Então você vê que o formato da caixa do relógio, ele é bem sextavado, né? Tem cortes mais retos, lembrando justamente a asa do avião. Esse efeito colmeia interno sextavado também, lembrando o painel do avião. Esse aqui é all black, né? Ele é todo preto, então monocromático, automático, né? Ele tem um day date também muito bacana, né? Então marca o dia da semana e o dia do mês. E esse é um relógio automático. Mais um detalhe precioso dessa peça é que o ponteiro tem um avião, né? Então se você olhar aqui, tem um aviãozinho, lembrando um caça, e também o capacete dos caças. Eu não sei se o seu é assim, ou não sei se... Sim. Esse aqui, ó. Você usa o seu assim no voo ou não? É um capacete que tem toda essa... Ah, sim. Ou não? Você Não. põe máscara, essas coisas, não precisa, né? Na aviação comercial e na aviação executiva não existe, só em caso de emergência. Isso aqui é algo realmente para aviões de guerra, né? São caças, que está mais atrelado, mas a coleção Fab traz isso. E eu acho incrível, gosto particularmente deste modelo, que é numerado, né? Foram feitas 500 unidades, então é um relógio muito precioso e é um titânio all black. Normalmente o titânio ele tem aquele grau 5, né? Que é um tom mais fosco, mas esse aqui consegue ter a leveza do titânio e ao mesmo tempo essa característica negra que dá um efeito muito legal. E realmente lembra esses, eu não sei o nome, o caça que a gente vê em filme, que é pretão. Qual é o nome daquele avião? Você sabe, não? Não, né? Não, tem alguns modelos de... Thunderbird? Tem o Thunderbird. Então vai, Tem o Thunderbird, tem o F-35, que ele parece, mas ele não é todo black, mas o Thunderbird ele é um avião todo preto. E o fundo do relógio, quando tinha te falado do capacete, né, você vê que ele é em alto relevo, tridimensional. Esse capacete é lindo, é lindo. Meu amigo, você tem alguma história memorável para me contar aí de voo relacionando com o relógio ou alguma história que tenha acontecido na sua carreira que você queira compartilhar aqui com o Brasil? Com o mundo, né? Exato. Eu tenho uma história que ela é memorável e o uso do relógio foi essencial. Eu, logo no começo da minha carreira, eu estava na época do Curisco ainda, num voo de Cuiabá para Jataí, e no meio do voo, simplesmente eu perdi o alternador do avião. Jataí, Goiás, né? Um abraço a Goiás, meu amigo Dirceu, que mora em Jataí, um grande amigo, doutor na faculdade de lá. Um abraço a todos. E neste voo, no meio do voo, eu perdi esse alternador. Então, assim, é um avião monomotor, não tinha um recurso de um backup, né, para aumentar essa segurança. Então, assim, eu perdi o alternador, ou seja, eu não carregava mais a bateria. Então, o voo ainda faltava 1 hora e pouco, mais ou menos, eu teria apenas 30 minutos de bateria. Não. Bom, nesse momento eu desliguei... Acabando a bateria, o que? Cai o avião? Não cai. Não cai. Acaba a bateria nesse modelo de avião, acaba a bateria, eu não teria radiocomunicação, não teria luzes, não teria... Voaria no escuro. Isso, mas era durante o dia, vamos pensar, durante o dia, mas eu não teria atuação do trem de pouso. Certo. Ou seja, eu teria que acionar o trem de pouso de emergência. Entendi. É um procedimento relativamente simples de fazer? Sim. Porém, se você tem o recurso da bateria para você dar o trem de pouso e checar se ele está alocado, se ele está travado pelas luzes de indicação, então a sua segurança de voo aumentaria. Sim. Então, nesse caso, eu reduzi todas as luzes, GPS, eu desliguei todos os sistemas elétricos do avião. Mantive apenas o voo visual com a navegação. Nesse momento, eu voltei aos primórdios da navegação, que é o uso de proa, tempo, pontos de referência. Certo. Legal. Então, eu usei o relógio para continuar esse voo. Provavelmente, se eu não tivesse o relógio na época, eu teria que alternar para um aeroporto mais próximo e não realizaria essa missão. Legal, você falou algo que eu achei interessante. Toda a tecnologia usada na aviação,
Na verdade, ela é um transbordo para outras áreas, né? Assim, a parte relojoeira mesmo. Graças a uma necessidade de voo, foi gerado o primeiro relógio de pulso ali por Cartier. Então, é muito bonito ver isso, né? Quando a gente tem profissões, a gente tem vertentes da sociedade que acabam performando de tal forma que outras acabam crescendo, né? Acabam se beneficiando, né? Acabam se beneficiando, não só a relojoaria, mas com certeza eu acredito que dos avanços tecnológicos da aviação ajudaram para que houvessem outros avanços tecnológicos em outras áreas também, né? Exatamente. E quando você fala que essa tecnologia é rompida, tem algum ruído nessa tecnologia e com conhecimento básico você consegue retornar nos primórdios e ainda assim fazer bem feito, é muito legal a gente entender que o piloto tem que estar antenado, tem que estar cada vez mais dentro do que a tecnologia está oferecendo para aquele momento, mas não pode se esquecer do básico. Da sua base fundamental. Exatamente, sua base fundamental. Muito bacana ouvir essa história aí e que você finalizou com êxito, né, com o mais importante. Meu amigo, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta. Qual é o relógio dos seus sonhos? Que assim como você na faculdade percebeu que o seu olhar estava em outro horizonte e se tornou um piloto. Então, nessa construção da sua coleção relojoeira também, eu acredito que vai acontecer ainda mais e eu quero ser participante disso a cada dia. Me fala o relógio dos seus sonhos aí que você quer comprar. Hoje o relógio dos meus sonhos é um Tag Heuer Carreira. É um relógio que eu já admiro ele há muito tempo e acredito muito que logo em breve terei um. Conseguiria através da Márcio Design, que que depender de mim. Uma empresa que tem hoje as melhores marcas do mundo, né? Uma das melhores empresas do país, que vende para o país todo, até para fora do país. Então é uma honra saber que existe esse nível de empresa aqui no nosso estado. Né? E hoje esse é o relógio que é a nossa meta. Que legal, já a gente chega nele. É um bom momento para sonhar assim e toda a energia, toda a atmosfera está cooperando para isso. Não sei se você viu um anúncio, mas a partir do próximo ano a Tag Heuer vai ser patrocinadora oficial da Fórmula 1. Então está extremamente atrelada à velocidade e precisão. E precisão, né? Então você corre tão rápido que chega a voar. Então tem tudo a ver com o Tag Heuer Carreira automático. Eu vou te sugerir um Heuer 02, que é um movimento incrível, manufaturado em Rolls. E com certeza esse é o relógio que vai celebrar grandes e novos tempos na sua vida, amigo. Amém. Então é isso, muito obrigado por estar aqui. Agradeço. O papo foi maravilhoso e esclarecedor no que diz respeito a tudo que é do alto, né, da aviação. E eu fiquei muito feliz, tá? Obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade, é uma honra estar compartilhando tudo isso contigo. Você é uma pessoa que nos inspira muito. Obrigado. A Márcio Design é um ícone pra gente e é uma honra fazer parte desse processo, desse crescimento. Que bom, amigo. Obrigado, meu querido. Isso aí, amém, a nossa. É isso aí, o MD Time de hoje foi essa entrevista maravilhosa com o meu amigo Comandante Júnior e falando sobre toda essa atmosfera relojoeira e essa atmosfera da aviação linkada para entregar cada vez mais relógios com alta tecnologia, que entreguem uma performance, um designer que agregue cada vez mais. Então, se você gostou desse programa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele like e, com certeza, comentar, dar o seu comentário e sugestões para o próximo programa. Afinal, o seu tempo é precioso.